No norte de Londres, na Bishop Avenue, entendemos que o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, possui várias propriedades. Imagine gritar morte a Israel em Teherã, enquanto secretamente possui apartamentos de luxo bem ao lado da Embaixada de Israel em Londres. Parece bem louco, né? Mas essa é a realidade de Mojtaba Khamenei, o filho do ex-líder supremo do Irã. Isso não é só hipocrisia ou exagero. Isso mostra como bilhões de dólares roubados dos iranianos financiam impérios globais, enquanto o povo luta para sobreviver. Hoje vamos mostrar como Mojtaba construiu um império imobiliário secreto, estimado em mais de 3 bilhões de dólares. Vamos analisar a linha do tempo, desvendar esquemas e mostrar o custo humano no Irã. Mas antes, quem é Mojtaba Khamenei e como um clérigo discreto se tornou um magnata global do mercado imobiliário? Nascido em Teherã em 1969, ele é o segundo filho de Ali Khamenei, que governou o Irã de 1989 até sua morte recente, em 2026. Mojtaba era diferente de outros herdeiros políticos. Evitava câmeras, não concedia entrevistas e mantinha a vida reservada. Por muito tempo, a maioria dos iranianos o via só como filho sombrio do líder supremo. Fora do Irã, seu nome quase não era citado, mas sempre houve rumores sobre sua influência. Como muitos da elite iraniana, Mojtaba estudou em seminários religiosos, que são mais do que locais de oração, são fábricas de poder. Estudantes criam laços duradouros com clérigos, políticos e oficiais de segurança, todos influenciando o regime islâmico. O tempo de Mojtaba nos seminários lhe deu acesso a redes que alcançavam profundamente o Estado. Suas conexões se estendiam até a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária não é apenas uma força militar, é um império empresarial. Ela gerencia empresas de construção, telecomunicações, navegação, energia, controla rotas de contrabando e tem bancos. Contar com o apoio dos guardas garante dinheiro, proteção e influência. Analistas afirmam que Mojtaba criou laços fortes com andantes do alto escalão da Guarda Revolucionária. Isso supostamente lhe deu influência além da sala de aula. No fim dos anos 2000, Mojtaba já era visto como operador oculto. Durante o Movimento Verde de 2009, quando milhões protestaram contra uma eleição contestada, relatos indicam que Mojtaba ajudou a coordenar a repressão. Milhares foram presos e o levante esmagado. Embora seu papel nunca tenha sido confirmado, fontes internas achavam que ele manipulava tudo nos bastidores. Avançando alguns anos, e agora, aos 56 anos, Mojtaba Khamenei é um linha dura com reputação de ser reservado. Os Estados Unidos o sancionaram em 2019 por abusos e direitos humanos ligados à repressão de protestos. Ele raramente aparece em público e continuou escondido após a morte do pai em um ataque. Inicialmente, surgiram rumores de que se feriu na explosão. Em poucos dias, a Assembleia de Peritos, com apoio da Guarda Revolucionária Islâmica, nomeou o novo líder supremo. Para entender o ocorrido, é preciso analisar o ataque. Em 28 de fevereiro, caças dos Estados Unidos e de Israel lançaram a salva de abertura da Guerra do Ramadã. O alvo deles era o complexo de Ali Khamenei, no norte de Teherã. O ataque foi devastador e Ali Khamenei foi morto instantaneamente. Isso ocorreu junto com aliados próximos, o comandante da guarda, Amir Nazir Zadeh e Mohammad Pakpur. Relatórios indicaram que parentes de Mojtaba foram atingidos pela explosão. Pela gravidade do desastre, a mídia estatal iraniana demorou dias para confirmar. Por fim, admitiram a morte do líder supremo. O ataque gerou um vácuo de poder imediato, decapitando a liderança do Irã em uma noite. A Guarda Revolucionária Iraniana, abalada porém intacta, agiu rápido para evitar o caos. Mojtaba, mesmo com rumores de ferimentos, era o único herdeiro viável. Ele tinha linhagem, formação clerical e, mais importante, a confiança da guarda. Em poucas horas, comandantes o apoiaram, apresentando sua sucessão como desafio aos Estados Unidos e Israel. Em 9 de março, a Assembleia dos Peritos reuniu-se em emergência. Esse grupo de clérigos escolhe o líder supremo. Embora debatam os candidatos, na prática, a influência da Guarda Revolucionária é decisiva. Apoiado pela Guarda Revolucionária, Mojtaba tornou-se líder supremo. A decisão foi apresentada como símbolo de unidade, mas muitos iranianos a consideraram uma sucessão hereditária, mostrando que o sistema virou uma dinastia familiar. Essa percepção traz sérias consequências políticas. A República Islâmica foi fundada após a Revolução de 1979.
com a promessa de rejeitar a monarquia e o governo hereditário. A autoridade religiosa e a legitimidade revolucionária deveriam ser a fonte de poder, não laços de sangue. Se a liderança passar de pai para filho, críticos afirmam que pode parecer o sistema dinástico que a revolução queria substituir. No Irã, essa comparação é explosiva. Muitos iranianos mais velhos recordam a queda do Shah, cuja monarquia colapsou após anos de indignação popular contra corrupção e desigualdade. A ideia de que o país caminha para outra dinastia familiar tornou-se um dos debates mais sensíveis do sistema político. Sua ascensão ocorre no momento de crise. Neste momento, ataques aéreos bombardeiam Teherã dia após dia, deixando a cidade marcada e abalada. Os preços do petróleo subiram 20% de um dia para o outro, aumentando custos globais dos combustíveis e impactando economias além das fronteiras do Irã. Iranianos comuns lidam com contas bancárias congeladas, prateleiras vazias e infraestrutura colapsada. Famílias se escondem em porões, enquanto mísseis cruzam o céu, enquanto a elite transfere fortunas para fora. O silêncio de Mujtaba aumenta a incerteza. As pessoas questionam se ele foi ferido no ataque que matou seu pai, se está de luto ou apenas evita aparecer em público. A falta de respostas aumenta as especulações. Em um país já à beira do limite, esse silêncio pesa mais que qualquer discurso dele. No auge da crise, a fortuna oculta de Mujtaba se torna impossível de ignorar. Isso é ainda mais claro ao ver como ela foi construída à vista de todos no exterior. A ironia é evidente. Um homem exige sacrifício em casa, mas vive como rei fora. Durante anos, investigadores rastrearam imóveis de luxo pelo mundo, todos ocultos por empresas offshore ligadas à sua rede. Seu império, avaliado por alguns em bilhões, contrasta fortemente com as lutas diárias dos iranianos comuns. A hipocrisia é evidente. Novamente, o líder que defende resistência em bunkers de Teherã tem apartamentos em bairros nobres de Londres. Segundo uma fonte ligada às atividades económicas da Guarda Revolucionária, cerca de $1,5 bilhão foram enviados do Irã para Dubai nas últimas 48 horas, usando criptomoedas em vez de bancos. Curiosamente, Londres não entrou na história de Mojtaba Khamenei por acaso. Há anos, a cidade tornou-se um dos maiores depósitos de riqueza estrangeira do mundo. Investigadores costumam chamá-la de lavanderia das elites políticas. Oligarcas russos, autoridades da Ásia Central e magnatas do Oriente Médio investiram muito no mercado imobiliário local. O motivo é simples. Leis imobiliárias permitem que empresas estrangeiras comprem imóveis sem revelar os verdadeiros donos. Uma empresa de fachada do Caribe pode adquirir uma mansão em Londres, sem revelar quem está por trás dela. Essa brecha ajudou a transformar partes da cidade em ruas de mansões vazias, pertencentes a corporações anônimas. Ao investigar propriedades ligadas a Mojtaba Khamenei, os investigadores notaram que sua rede usava o mesmo sistema. A diferença era o simbolismo político. Não eram só investidores estrangeiros. Esta era a família de um dos líderes mais anti-ocidentais do mundo, discretamente guardando riqueza no coração da Grã-Bretanha. O que tornava a presença de Mojtaba incomum era o fato de estar cuidadosamente escondida. Nenhuma propriedade estava em seu nome. Em vez disso, elas passam por camadas de empresas criadas em paraísos fiscais como Chipre e Ilha de Man. No papel, essas empresas parecem não ter relação entre si. Essas empresas formam uma cadeia que dificulta identificar quem está por trás das compras, permitindo que Mojtaba controle ativos valiosos sem aparecer nos registros oficiais. Com esse sigilo, um nome segue no centro: um intermediário confiável. O empresário iraniano Ali Ansadi aparece repetidamente em documentos de propriedades, registros corporativos e transações financeiras. Ele gerencia o lado visível dos negócios, assinando documentos, administrando empresas e sendo o proprietário legal de vários ativos. Os investigadores acreditam que Mojtaba é a autoridade por trás da rede, criando uma proteção. Se houver dúvidas, a documentação indica a outra pessoa. Londres é um dos exemplos mais claros de como esse império ficou ousado. Investigadores destacaram 2 apartamentos de luxo em Kensington Palace Gardens, uma das ruas mais exclusivas da cidade. Eles estão a 50 metros da Embaixada de Israel, com vista para ela dos 6º e 7º andares. Comprados em 2014 e 2016, por um total de 35 milhões de libras, agora valem cerca de 50 milhões ou mais. A localização levantou sérias preocupações de segurança. Isso após prisões de supostos agentes iranianos na Grã-Bretanha acusados de planejar ataques próximos.
A localização por si só levanta suspeitas, mas esses apartamentos são apenas a ponta do iceberg dos bens em Londres. A rede conecta mais de uma dúzia de propriedades na cidade, incluindo pelo menos 11 mansões na Bishop's Avenue, chamada Rua dos Bilionários. Muitas dessas casas permanecem vazias, atrás de portões altos, símbolos de riqueza, trancados e longe do público. Estimativas apontam bens no Reino Unido acima de 100 milhões de libras, podendo chegar a 200 milhões, devido à valorização das propriedades. O mesmo padrão aparece em toda a Europa. Além do Hilton, Frankfurt Gravenbruch, um hotel 5 estrelas perto do aeroporto, e um resort de luxo em Maiorca. Os investigadores identificaram ligações com um campo de golfe na ilha, um resort de esqui na Áustria e um shopping na Alemanha. Investigações indicam que só a parte europeia da rede vale cerca de 400 milhões de euros. Vazamentos recentes estimam que, com Londres, contas ocultas e outros ativos, todo o império supera 3 bilhões de dólares. O valor inclui propriedades e contas suíças com centenas de milhões, transferidos por Liechtenstein para ficarem ocultos. Em Madrid, a rede incluiu apartamentos de luxo e torres comerciais que valem dezenas de milhões, integrando-se ao mercado espanhol como outros investidores. E vai além disso. As conexões bancárias alcançam Síria, Venezuela e partes da África. Aqui, os fundos permanecem discretos em bancos locais, longe dos reguladores. A apropriação de terras não ocorre só no exterior. No Irã, Mojtaba adquiriu grandes áreas perto de Mashhad. Ele transforma áreas públicas em propriedades privadas, do tamanho de bairros pequenos. Por isso, as capitais ocidentais sentem pressão. Políticos questionam se esses ativos devem ficar intocados, já que podem estar ligados a dinheiro de petróleo sancionado. O motivo é evidente. Se investigadores revelarem as redes dessas compras e governos bloquearem ou confiscarem bens, as elites terão mais dificuldade para desviar riquezas do Irã e guardá-las fora do país. No caso de Mojtaba, cortar esses ativos afetaria diretamente o fluxo de caixa que sustenta o regime. Tudo bem, mas você ainda lembra disso após saber que Mojtaba tem 3 bilhões de dólares em bens secretos, enquanto iranianos comuns só tentam adivinhar quando a luz volta? Você claramente quer histórias que se destacam. Então, por favor, curta o vídeo e aperte o botão de se inscrever para não perder o próximo, porque essas sombras geopolíticas só estão ficando mais escuras. Certo, vamos voltar ao assunto. Esse contraste entre uma riqueza tão inexplicavelmente vasta e as condições de vida das pessoas que ele governa é enorme. Sim, a diferença entre a fortuna de Mojtaba fora e a vida no Irã dificilmente poderia ser maior. As famílias enfrentam inflação alta, poupanças bloqueadas e escassez frequente. Enquanto isso, o homem que agora está no topo da estrutura de poder circula por vilas em Dubai, resorts em Maiorca e hotéis em Frankfurt. Isso não é apenas riqueza. É uma riqueza concentrada em mercados exclusivos, distante das dificuldades do povo que ele governa. Esse tipo de disparidade não é apenas chocante, mas também politicamente perigoso. Autoridades de inteligência ocidentais temem outro risco. Propriedades obtidas por redes secretas podem ter fins além dos financeiros. Casas e hotéis de luxo oferecem locais tranquilos para reuniões, esconderijos temporários e centros logísticos para parceiros de negócios e aliados políticos em viagens ao exterior. Os investigadores não acusaram a rede de Mojtaba Khamenei de usar propriedades assim, mas analistas afirmam que estruturas ocultas dificultam muito a fiscalização. Quando autoridades desconhecem controle de um prédio, não conseguem monitorar facilmente seu uso. Isso levou governos a endurecer regras de propriedade nos últimos anos. O debate não se limita mais à corrupção ou riqueza oculta, mas envolve transparência e segurança nas principais cidades globais. Ter essas propriedades como alvo faria mais do que envergonhar Mojtaba. Isso atingiria diretamente as fontes financeiras que mantêm o círculo governante isolado do caos que os iranianos comuns enfrentam. Mansões vazias em Londres e vilas em Dubai não são apenas símbolos de hipocrisia. Elas são cofres para a sobrevivência do regime, e cortar o acesso a elas atinge as próprias artérias do poder. A pressão cresce porque os formuladores de políticas sabem que esta é uma das poucas alavancas eficazes. Sanções nas exportações de petróleo são contornadas há anos, mas bens em Londres, Frankfurt ou Dubai são mais difíceis de proteger. Congelar força a transparência, revela redes ocultas e sinaliza que riquezas baseadas em sigilo não podem mais se esconder à vista de todos. Com Mojtaba oficialmente líder supremo, os riscos são maiores do que nunca.
Sua riqueza oculta deixou de ser só um escândalo e virou uma arma. Ela financia alianças com a Rússia, mantém o aparato de segurança do Irã e protege a elite do caos vivido pelos iranianos comuns. Não resta mais dúvida de que Mojtaba possui essas propriedades. A questão é se o mundo agirá, congelando ativos, expondo redes e cortando canais que permitem ditaduras prosperarem nas sombras. Isso nos leva à principal pergunta: de onde veio o dinheiro para comprar os imóveis mais valiosos do mundo? Para responder, é preciso analisar como a economia do Irã funciona, não só no papel, mas na prática. O país tem algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Durante décadas, a venda de petróleo foi a principal renda do governo, gerando dezenas de bilhões de dólares nos anos de bonança. Na maioria dos países, esse dinheiro passa pelo orçamento nacional, fiscalizado pelo parlamento e auditores. No Irã, o sistema é bem diferente. A receita do petróleo muitas vezes passa por uma rede de instituições poderosas, que operam com pouca supervisão pública. Um dos atores mais poderosos nesse sistema é o Guarda Revolucionária. Inicialmente uma força militar após a Revolução de 1979, ela se expandiu muito além da defesa. Hoje, a Guarda atua fortemente nos setores econômicos principais. Empresas associadas a ela atuam em construção, energia, telecomunicações, transporte marítimo e grandes contratos de infraestrutura. Quando projetos nacionais vão para empresas da Guarda, a fronteira entre dinheiro público e enriquecimento privado se torna tênue. Outra instituição, chamada Satad, está ainda mais próxima do poder. Criada para gerir propriedades abandonadas após a Revolução, tornou-se uma grande rede financeira. Atualmente, a Satad possui participações em bancos, farmacêuticas, telecomunicações e grandes carteiras imobiliárias. Diferente dos ministérios, a Satad não responde ao parlamento, mas sim ao líder supremo. Essa estrutura faz grandes quantias circularem com pouca fiscalização. A economia do Irã enfrenta duras sanções internacionais há anos. Essas sanções têm sido direcionadas principalmente ao setor bancário e à capacidade do país de exportar petróleo por canais normais. Mas as sanções raramente interrompem completamente o fluxo do comércio. Em vez disso, elas apenas o empurram para a clandestinidade. O Irã criou um dos sistemas de evasão de sanções mais avançados do mundo, usando até métodos simples. Petroleiros às vezes desligam o rastreamento em rotas movimentadas. O petróleo pode ser transferido entre navios no mar, dificultando rastrear sua origem. Empresas e fundos surgem em países distantes, mudando nome ou dono frequentemente. Os registros são propositalmente confusos, dificultando o acompanhamento do dinheiro pelos reguladores. Redes da Guarda Revolucionária são essenciais nessas operações, visando manter o fluxo do dinheiro do petróleo, mesmo com exportações oficiais restritas. Após chegarem a bancos internacionais por canais indiretos, esses fundos podem ser transferidos para quase qualquer lugar, sendo o setor imobiliário um dos destinos mais seguros. Apartamentos de luxo ou mansões convertem discretamente receita do petróleo em ativos protegidos por sistemas jurídicos estrangeiros. Economistas iranianos estimam que dezenas de bilhões de dólares saem do país anualmente por diferentes canais financeiros. Parte dos fundos apoia o comércio ou aliados regionais, mas grande parte vai para mercados imobiliários globais. Offshores e jurisdições sigilosas tornam extremamente difícil rastrear a propriedade. Ao comparar registros de terras, documentos corporativos e dados financeiros, os investigadores notaram algo impressionante. A estrutura das propriedades de Mojtaba Khamenei era igual, por isso, a origem do dinheiro é importante. A fortuna da rede global de propriedades de Mojtaba parece ter origem na indústria petrolífera do Irã, seguindo por instituições influentes e rotas financeiras secretas. Por fim, ela surge como ativos de luxo em algumas das cidades mais caras do mundo. O Império de Mojtaba Khamenei vai além de uma coleção de edifícios. Reflete um sistema onde recursos nacionais viram fortunas privadas. A receita do petróleo, que deveria sustentar todo um país, acaba sendo investida em mercados imobiliários no exterior, enquanto a economia doméstica sofre sob pressão. Esse contraste é exatamente o que continua chamando atenção para essa história. E esse mesmo contraste alimentou a raiva que explodiu nas ruas em 2022, após a morte de Mahsa Amini. Sua prisão pela polícia da moralidade do Irã provocou protestos nacionais que logo superaram o caso inicial. As pessoas foram às ruas exigir justiça por ela e expressar anos de ressentimento por corrupção, desigualdade e dificuldades econômicas. Para famílias que já lutam para sobreviver, ouvir sobre apartamentos de luxo em Londres só aumenta o sentimento de injustiça.
Em 2026, as tensões cresceram ainda mais. Após semanas de protestos no início do ano, o conflito na região trouxe ataques aéreos e caos. Isso mira instalações da Guarda Revolucionária, prejudicando a rede econômica que sustenta o sistema. O Irã respondeu atacando a infraestrutura energética no Golfo. Isso fez os preços do petróleo bruto subirem cerca de 25% em poucos dias. Isso mostra que motoristas de Joanesburgo a Nova York sentem o impacto nos postos, lembrando que a instabilidade no Irã afeta muito além de suas fronteiras. A pressão econômica aumentou no país, bancos limitaram saques, prateleiras estão meio vazias, e a inflação tornou até itens básicos inacessíveis. Quedas de energia agora duram até 8 horas diárias em várias cidades, deixando famílias no escuro. Crianças fazem dever de casa com uma vela ou celular quase sem bateria. Com o retorno da luz, os pais questionam até quando conseguirão pagar as contas crescentes. Comprar no mercado exige mais cuidado e as filas do pão aumentaram. Famílias diminuem refeições para economizar e manifestações retornam às ruas. Desta vez, os gritos unem a memória de Mahsa Amini à raiva contra o que manifestantes chamam de elite poderosa, que retira a riqueza do país. Desde que Mojtaba Khamenei virou líder supremo, a divisão ficou mais evidente. A Guarda Revolucionária Islâmica reafirmou publicamente sua lealdade à nova liderança. Simultaneamente, ativistas e membros da diáspora iraniana pedem medidas mais rígidas contra redes financeiras ligadas ao governo. A atenção tem se voltado cada vez mais para intermediários como o empresário Ali Ansari, que ajudam a administrar empresas e negócios imobiliários, ligados à rede mais ampla de Mojtaba. O debate agora foca no que os governos podem fazer. Alguns dizem que as sanções devem atingir mais os mercados imobiliários internacionais. Empresas de fachada que operam por meio de paraísos fiscais precisariam de uma fiscalização mais rigorosa, e as regras de propriedade devem se tornar muito mais transparentes. Críticos alertam que, sem essas medidas, membros da elite seguirão enviando riquezas ao exterior e cidadãos comuns sofrerão o peso econômico. Para muitos iranianos, a descoberta dessas propriedades é vista como traição. Para reguladores financeiros, lembra como o dinheiro circula facilmente em um sistema global pouco transparente. Para o resto do mundo, isso oferece um vislumbre de como poder, riqueza e política atravessam fronteiras, deixando mansões vazias fora, enquanto famílias locais passam fome semana após semana.